Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que não precisam de pauta para se divertir nem dar risadas. Lúcia Porto, tudo bem? Tudo bem, estamos no nosso 18º, isso significa que atingimos a maioridade ou ainda não, Lúcia Matos? Não sei, 18 é um número assim cabalístico, é? Atingimos e por isso abrimos a câmera. Estamos falando de transformações, de como a vida das pessoas, dos nossos convidados mudou por algum motivo ou em algum momento. Então a gente começou com Michael Valer, empresário de TI, hoje é escritor, pesquisador e referência no mundo do vinho. Depois a gente bateu um papo com a escritora Cíntia Moscovitch sobre literatura, como a literatura mudou a vida dela. Depois falamos com o jornalista João Batista Filho, que trocou o jornalismo de veículos abertos de comunicação pelo YouTube, se deu bem, hoje tem milhões de visualizações, quase 300 mil seguidores. No último episódio, mostramos como o café mudou a vida da arquiteta e urbanista Caccaia Bastetti, né? É isso aí, tu sabe que a gente, né, nessa pequeno tempo aí que a gente está de YouTube, o programa que foi mais visualizado, que teve mais audiência, foi o do JB Filho, que além do YouTube falou de futebol. E porque ele falou de futebol, esse é um dos motivos também que a gente pensou em trazer um cara que muita gente conhece, muita gente ouviu falar, muita gente gosta, outros nem tanto, e que certamente deve ter uma santa mãezinha, né, Lúcia Matos? Vamos ouvir. Quem é que nós vamos trazer hoje, hein? A mãe dele deve ter uma santa paciência, e ele sempre teve muita paciência, porque não é fácil, né, a profissão que ele escolheu. O futebol mudou a vida dele, o nosso assunto é esse, a gente está falando do Carlos Eugênio Simon, um dos maiores árbitros do futebol brasileiro. O Simon nasceu em Braga, cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, foi funcionário do Unibanco, trabalhou na agência 7 de Setembro, no centro de Porto Alegre, trabalhou no Sindicato dos Bancários, foi nosso colega, se formou em jornalismo pela PUC, com pós-graduação em ciência do esporte, e aí ele entrou para o quadro de árbitros da CBF em 93 e para o da FIFA em 1997. Apitou Jogos Olímpicos de Atenas em 2000, as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, 2006 e 2010, várias Copas Libertadores da América, campeonatos brasileiros, campeonatos gaúchos, participou de 3 Copas do Mundo em 2002, em 2006 e em 2010. E hoje é comentarista de arbitragem dos canais da Disney, Fox e ESPN. Seja muito bem-vindo, Carlos Simon, tudo bem? Tudo bem, um abraço para você, para a Lúcia Porto, a todos que estão nos acompanhando. E só nessa bela introdução tua, só uma correção. Eu fui na Olimpíada em Sydney, na Austrália, no ano de 2000. Atenas ainda não conheço, é um sonho conhecer essa maravilhosa cidade, né? Mas foi a Olimpíada de Sydney. No mais, está tudo certinho. Bom, obrigada por nos atender. A gente quer conhecer um pouco das tuas histórias do mundo do futebol. E eu começo com a nossa pergunta, é o que todo mundo quer saber, né, Simon? Dá para dizer que o futebol mudou realmente a tua vida? Mudou. Olha, eu estou aqui na minha casa, em Porto Alegre, bairro Petrópolis. Podem ver atrás, são troféus, medalhas, né? Porque árbitro também ganha. Eu ganhei várias, por onde eu participei de vários torneios. Mas minha vida começou e eu sempre sonhei, conforme você falou, eu nasci numa cidade do Braga, são 600 quilômetros de Porto Alegre, né? Meu falecido pai professor, minha mãe dona de casa, uma família de 5 filhos, aquela função toda. Mas como qualquer guri que nasce aqui no interior do nosso estado, ou no país afora, sonha em ser jogador de futebol. Eu tinha esse sonho também. Então, dormia com uma bola, me lembro quando ganhei a primeira bola, dormia com ela, guardava, era um negócio fantástico, né? Uma bola de futebol, meu pai tinha ido a Porto Alegre na época e trouxe uma bola de presente. Então foi um dos maiores da minha infância, assim, o maior presente que eu ganhei. E aí eu sonhava em ser jogador de futebol.
né? E tentei ser. Né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu ganhei uma competição no estado, fazer propaganda desse refrigerante aí, Pode é uma fazer. patrocinadora da FIFA, né? Coca-Cola Bom de Bola. E eu ganhei só para vocês terem uma noção, que eu não era tão perna de pau assim, e eu acabei indo para o Rio de Janeiro, isso foi em 78. Então, eu sempre fui um apaixonado, não é? pelo esporte e, em particular, pelo futebol. Então, o futebol mudou a minha vida já na essência. Né? Eu rodei alguns anos no ginásio porque eu preferia jogar uma partida de futebol do que ficar estudando matemática. Né? Então, eu sempre fez parte essa essência do futebol, até hoje. E ele mudou quando eu vim para Porto Alegre, não consegui efetivar meu sonho como jogador de futebol, e aí mudei e fui ser árbitro de futebol. Até em virtude de eu jogar, modéstia à parte, mais ou menos, eu estudava na Escola Técnica Parobé, o meu time acabou saindo por um erro do árbitro, que era do Grêmio Estudantil, não entendia muito futebol, mas era um campeonato organizado pelo Grêmio Estudantil, e aí fizemos uma assembleia, bons tempos de assembleias estudantis, e um gaiato lá levantou e disse: por que o Simo não apita a final, que ia ser entre os dois terceiro anos, no sábado pela manhã, terceiro ano da manhã contra o da noite? E eu disse: pô, cara, tu tá pirado, porque eu jamais imaginei ser árbitro de futebol, até quando a bola toca no árbitro é uma vaia. Vocês falarem em vaias aí, só pelo tocar no árbitro já é vaia. E eu não vou, não tem como. E aí, entre negociações daqui, eu sempre ouvi bastante e tal, aquela questão, vamos terminar o campeonato, eu fazia parte da diretoria do Grêmio Estudantil, e aí eu resolvi apitar. E desde que eu apitei, isso foi em 1984, apitei esse jogo no Parobé, e, para minha sorte, o professor Luiz Cunha Martins, foi árbitro também, aspirante à FIFA aqui do estado, ele viu o jogo, ele era professor de educação física no colégio, e ele disse para mim: olha, Simon, tu leva jeito para ser árbitro, na federação vai ter um curso, e eu fiz esse curso em futebol em 1984 e mudou completamente, não é, a minha vida, porque eu sonhava em ser jogador de futebol, e aí eu fui para o lado da arbitragem, que também tu tem que... foi uma maneira de que eu encontrei de estar próximo, né, dos grandes ídolos do futebol, e eu tive a satisfação de estar dos maiores, não é? Então, realmente, o futebol sempre foi e continua sendo uma coisa muito importante na minha vida. Mas ali tu era um guri ainda, tu tinha 19, 20 anos, tu ganhava vida já sendo bancário ou já tinha entrado na Famecos colega como nós, assim? Eu tinha 18 anos, não é? Na realidade, em 1984. E aí eu trabalhava, eu era office boy do Unibanco, dessa agência aí, que tinha 360 funcionários. Você entrava na 7 de setembro, saía na Rua da Praia. Outro dia eu passei lá, tem 20 agora. Mas eu era office boy e trabalhava de dia e estudava à noite. E aí eu ganhava vida como contínuo, do banco. E eu comecei a fazer esse curso também à noite, 2 vezes por semana, e daí eu comecei a trabalhar, campeonato amador, ganhava lá R$50, R$60, quando muito dava para ir jantar, não é, com a namorada na época, hoje esposa, e aí era muito pouco, mas enfim, e eu comecei ali todas aquelas esferas da Federação Gaúcha de Futebol, subindo degrau a degrau, indo apitar. E o que me custou, muitas vezes, aí depois eu entrei na Famecos, eu me formei, a Lúcia, eu acho que se formou um pouco antes, eu me formei com o Meneghetti, com o Ribeiro Neto, o Nando Gross, foi em janeiro de 1993. Eu acho que é dessa turma aí. Eu me formei em 91. Era um pouquinho antes, né? Estava um pouco mais adiantado. Então, eu estudava também na Famecos, né? E eu cursava também, na época, Educação Física na Unicinos, porque eu tinha muito a ver com essa questão também da bola, do futebol, fazer Educação Física. Mas é que na Famecos eu tinha o crédito educativo da época, que era um financiamento da Caixa Federal. E na Unicinos eu estava pagando. Então, pagar... e aí, depois, em 89, eu casei, aí já não tinha mais como. Acabei largando a educação física e fiquei na Famecos e acabei me formando em jornalismo, né, com esse crédito educativo.
Mas então, era uma batalha só, né? Era trabalhar, jogar. Muitas vezes eu saía sábado para ir apitar algum jogo no interior do estado, voltava segunda de manhã, muitas vezes não recebia, e aquela recepção no interior do estado, em qualquer lugar, o árbitro chegou, vai apitar, ameaças, enfim, aquela função toda, né? Mas não é, faz parte, né, do futebol o xingamento, né? Não as questões das agressões. E até o pessoal leva muito para essa área, no futebol pode, não pode, né? O Albert Camus, o grande escritor, ele dizia que tudo que ele aprendeu sobre o caráter e a condição humana foi num campo de futebol. É lá dentro onde as pessoas provam quem realmente são. Não é? Aí, com essas ofensas homofóbicas, racistas, ali se revelam. Então, eu acho que o futebol é, assim, um espaço muito nobre, legal, mas tem que se respeitar. Ele não é nada diferente da nossa sociedade. Então, claro, a vaia sempre tinha, né? Pois é, e casualmente a gente viu nos últimos dias, né, um caso lamentável, né, no futebol brasileiro que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, um jogador do São Paulo de Rio Grande que agrediu o árbitro caiu, ficou desacordado, e esse jogador, que inclusive depois se viu que já tinha antecedentes, enfim, por agressão, chutou a cabeça desse árbitro. Foi uma cena horrível. Eu não realmente, assim, eu nunca tinha visto uma cena assim. Tu já tinha visto uma cena desse nível, assim, de tanta agressão, Simon? E como é que funciona, assim, isso pro árbitro? Quer dizer, xingamento a gente sabe que tem, né? Mas, assim, tu já chegou a sofrer realmente ameaça? Olha, o primeiro caso desse jovem árbitro é Rodrigo Crivellaro, de 29 anos. Ele estava apitando pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, a segunda divisão, e São Paulo de Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires, em Venâncio Aires, né? Uma cidade aqui da região central do Rio Grande do Sul. E o agressor foi o William Ribeiro, o jogador. Então, o árbitro apresentou um cartão amarelo, não é, no futebol, corretamente para o jogador, que havia protestado do gol que a sua equipe tinha levado, e aí ele empurrou o árbitro caído, ele chutou a cabeça do árbitro, né? Então, e por sorte, não é, o árbitro teve algumas lesões, ele ficou desacordado. Eu até na ocasião liguei para o árbitro para prestar todo o meu apoio, e ele estava saindo do hospital com como chama, um colete, né, cervical. Então, mas graças a Deus não aconteceu danos maiores para ele, não é? Ele vai continuar apitando, muito motivado, feliz, enfim. E aí, essa pergunta que você me fez, a Luciane me fez também. Simon, tantos anos, né, professor, ele me chama professor, tantos anos de apito, tinha visto alguma coisa igual? Não tinha visto. Vi, não é? Eu, graças a Deus, e por felicidade mesmo, eu nunca fui agredido, não é? Para não dizer que não fui agredido, levei um pontapé na perna, assim, de um dirigente no interior do estado, né? No jogo da segunda divisão também. Mas não uma agressão tão forte como essa, né? Do cara estar caído e aí ser chutado. Imagina o impacto de um jogador de futebol com a gana, com a força que ele tem, com a potência que ele tem na perna, acertar o cara tão covardemente assim. É uma covardia. Exatamente, né? É um negócio que percorreu o mundo, essa imagem. E aí... Aproveitando isso, Simon, acho que essa questão aí, essa relação dentro do campo, a gente vê muito em alguns jogos, uma relação muito próxima, e até uma impressão que eu vou dar de torcedora mesmo, de pessoa que gosta de futebol, às vezes parece muito desrespeitosa por parte dos atletas, assim. A gente sabe que existe uma diferença salarial absurda, né, entre os profissionais que estão ali dentro, e não faz juízo de valor, não é isso. Mas até onde o juiz tem autoridade dentro do campo? Ele está ali, a impressão do torcedor é que quem manda no campo é o juiz, a bola é minha, ele bota embaixo do braço, bota no meio do campo e apita. Por que isso não funciona? Por que a gente às vezes fica nessa, mas quem está apitando é o fulano, é o ciclano, né? Por que isso acontece, Simão? Não, porque muito é reflexo da própria sociedade, né? Então, o cara que vai a um campo de jogo, de futebol, ele vai ali muitas vezes indignado em que ele queria dizer
tudo para a autoridade política local, para o seu patrão, e ele acaba dizendo e ofendendo, não é? E na arquibancada, berrando e tal, para o árbitro, que até serve como o cara trabalha de segunda a sábado, né, muitas vezes assalariado, e aí chega ali com aquela gana, aquela vontade e coloca para fora. Então, até certo ponto, a crítica, não é? Quando a crítica é bem feita, merece uma reflexão e tal, e aí as pessoas se refletem naquele cenário que é o futebol, e essa questão da autoridade, que está muito questionada, não é? Principalmente aqui no nosso país, o árbitro ele tem que ter autoridade, ele não tem que ser autoritário, que são coisas diferentes, né? E que nunca mais retorne essa ditadura em que, infelizmente, nós vivemos uma parte do nosso, né, bom tempo, aí, 20 e poucos anos de ditadura neste país, e que não volte mais, embora estamos flertando com ela a todo momento, não é? Mas, enfim, eu sou um cidadão extremamente democrático, defendo a democracia, e eu acho que assim tem que ser. Mas, então, é essa questão de toda hora afrontar o árbitro, porque o árbitro é aquele indivíduo que ele entra no campo e diz, não pode isso, não pode aquilo, ele interfere no universo particular de cada um. Então, as pessoas geralmente não gostam muito. Quem é que defende o árbitro? É a família do árbitro, torce por ele e defende ele. A pobre da mãe. A mãe. E a família acaba torcendo e tal, porque ninguém mais. E até para o meio, para a imprensa também, é muito cômodo você chegar e dizer para o próprio jornalista, vai lá e critica o Simon. Agora, ele criticar o D'Alessandro, ele já vai comprar briga com meia parte do Estado. Ele vai criticar jogadores antigos que já passaram pela dupla, o próprio o Jardel, vai criticar o Jardel, né, centroavante, grande história no Grêmio, também 50% do Estado vai ficar contra. Então, os caras, sabe, eles pegam até no pé, mas bem mais leve do que pegam para o árbitro, porque o árbitro não tem uma repercussão nas mídias sociais, não tem nada. Então, o próprio árbitro tem que se defender, muitas vezes, sozinho. Então, essa questão reflete muito na arbitragem. Então, o árbitro é questionado. Eu sofri alguns jogos que apitei na América do Sul, me recordo num país aí, e de que as pessoas, num jogo extremamente decisivo, os caras apagaram a luz do vestiário, e nós ficamos no escuro no intervalo, deve ser Argentina isso aí, né? Os companheiros. Não, pior é que não foi. E aí eles jogaram umas caveiras por baixo da porta, né? Então é uma ameaça psicológica. Como que diz assim, olha aqui, ó, pô, tu olha ali, eu olhava para o chão, os assistentes e tal, cara, tu tá ali no meio, no estádio, não é no outro país, e é uma pressão psicológica terrível. Então tu tem que conviver com isso aí, com essa pressão. Mas o árbitro é aquele que toma a decisão, tu tem que tomar decisão a todo momento. Coisa que vocês também tomam decisão, vamos entrar no ar agora, não vamos entrar, o cara que é chefe, eu vou botar na rua, não vou dar aumento e tal. Na sociedade que nós vivemos tem que se tomar decisão, o árbitro toma 150 decisões numa partida de futebol e o estresse é muito alto, a pressão é muito alta, né? Tanto no futebol como na sociedade, nós temos sempre numa pressão, né? Como dizia a Clarice Lispector, estou sendo livre ou mandada? Né? Porque a liberdade entre aspas. Então é complicada essa questão, mas é uma profissão que ainda não é reconhecida como tal, mas é apaixonante. E depois comecei a conviver nesse lado da arbitragem, tu começa a gostar, né? E fundamentalmente isso é importante em qualquer profissão. Eu digo para os meus filhos, só para concluir, para os meus filhos, ainda bem, né, são bem conscientes, tem que fazer o que vocês gostam, porque vocês vão fazer o resto da vida aquela função. Sim, não caem nessa para ganhar grana, que vão se decepcionar bastante. Estou chegando à conclusão que agora, depois de tudo isso, dessa tua carreira longa e com algumas ameaças, com muita pressão, que a tua vida deve estar uma barbada agora, né? Como comentarista de arbitragem, estou errado ou estou certo? Funcionário do Mickey, né? Foi o Mickey que paga a tua conta? Não, sabe que eu parei de apitar em 2010 com 45 anos de idade, porque era uma norma da FIFA, até os 45 anos já tem que parar. Aí eu parei, e eu recebi várias propostas, não é, no campo da política, em questão do ministério, na época do esporte, então fui cotado para trabalhar na FIFA, e eu aceitei trabalhar na FIFA em 2011, eu fiquei um ano como instrutor de árbitro da FIFA, também continuei viajando pelo mundo.
E aí, 2012, o diretor da Fox, que assumiu a presidência da Fox aqui no Brasil, me ligou e queria uma reunião no Rio de Janeiro. Eu fui e ele fez uma proposta irrecusável, né, para exercer a minha profissão, que é o jornalismo, e financeiramente, e com tranquilidade, com férias, com tudo aquilo. Né, e eu acabei aceitando, sair da FIFA, porque eram muitas viagens, e optei em ficar um pouco mais com a família, porque quando você está apitando, quase não tem final de semana. Né? Não dá para fazer aquele churrasquinho que o Meneghetti faz quase todo sábado e posta nas redes sociais. O Meneghetti faz churrasco rodada, né, Lúcia Matos? Porque senão ele não faz churrasco. Mas eu já sei, Simon, que tu é o churrasqueiro da firma, né? Porque eu já ouvi falar que quando tem churrasco, Lúcia Porto, o Simon organiza tudo, os colegas ficam loucos lá para comer o churrasco do Simon. Eu quero saber o seguinte, sem dúvida nenhuma, eu gosto demais. O teu churrasco, Simon, uma pergunta muito importante que a gente não pode deixar de fazer para ti. No teu churrasco tem VAR? O VAR está complicando ou está facilitando a vida de quem está trabalhando hoje dentro do campo? Simon? Não, no meu churrasco não tem VAR, né? E tá complicando. Não era para complicar, porque eu sou favorável ao VAR. Eu acho que tem questões que eu tive lá dentro do campo e sei o que é. Se o VAR tivesse na minha época, eu não teria errado, não é? Alguns lances como eu errei. Eu acho que o VAR veio para solucionar muitos problemas. Só que estão usando de maneira totalmente equivocada. Né? Como diz o grande professor Rui Carlos Osterman, tem o jogo do campo e o jogo da televisão. O jogo do campo é aquele, é instantâneo, tem que decidir, a justiça é imediata, mas tem lances na televisão de que um lance factual, por exemplo, a bola entrou 1,5 metro. Isso aconteceu na Copa do Mundo 2010, entre Inglaterra e Alemanha, e o árbitro uruguaio, acabou não dando o gol. Isso o VAR pode interferir, dizer, foi gol, tem que ser dado gol, ponto. Mas não no Brasil. No Brasil eles querem interpretar o lance. E aí quando você começa a botar em outra velocidade e ver, porque a televisão ela atenua uma falta. Tu é falta, ponto. Mas começa a ver repetida várias vezes, tu tem que dar, cartão vermelho, aí já começa. Então o VAR no Brasil não está dando certo. Né? Mas é uma ferramenta boa. Mas no meu churrasco não tem. Todo ano eu fazia churrasco, e eu estive visitando agora, dia 26 de novembro, eles fizeram aniversário. O Osterman, o Rui Carlos Osterman e o Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo são os meus vizinhos aqui no bairro Petrópolis. E até o professor fez 87 anos, o Veríssimo 85, ele falou, Simon, te lembra que todo final de ano, dezembro, nós nos reuníamos aqui em casa, e eu tinha prazer, né, e tenho prazer de fazer churrasco. E aí convidava, eles vinham aqui, nós tomávamos um vinho e conversávamos sobre o churrasco. Então, eles, bons entendedores, nem se fala de literatura, de esporte, enfim, 2 caras consagrados. Eu até vou mostrar para vocês, eu tenho aqui no meu mural, aqui no meu escritório, eu tenho, e agora está dando tempo de organizar título de cidadão honorário de Porto Alegre, Passo Fundo, Alegrete, enfim, São Borja, e eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, ver se vocês pegam, olha aqui, ó, está aqui no jornal, ó, Luiz Fernando Veríssimo, ele botou nosso Barrick, tá? O que é o Mr. Barrick? Era um baixinho gordinho, conforme ele escreve, com a genialidade dele, que na década de 50 só ele apitava Grenal. Ele era inglês, né? E ele apitava o Grenal porque era um cara, veio da Inglaterra e tal, que não podia pairar nenhuma dúvida naquela época apitar Grenal. E ele viu apitando um Grenal e tal, e acabou escrevendo uma crônica sobre isso aí, tanto é que eu tenho maior importância, está aqui no meu escritório pendurado, porque eu podia me orgulhar que eu era o Barrick, né? O Mr. Barrick, mesmo sem ser inglês. Então, é muito boa essa crônica dele, eu acabei guardando. Mas, enfim, né? Então, aí só para concluir, eu dizia para vocês que se eu ficasse viajando de novo pela FIFA, pouco tempo em casa. Então, eu comecei a trabalhar na Fox Sports, hoje faço parte dos canais Disney, que é a Fox e a ESPN, e tenho tempo de ficar em casa, né? Recentemente eu estive no Canadá por 4 meses, meus filhos moram lá, trabalhando, né, nessa questão positiva, alguma coisa positiva, né, com esse desgraçado desse vírus que trouxe tanta apreensão e tanto sofrimento, não é, ao mundo todo, mas essa questão de trabalhar de casa aí facilitou bastante. Tu falaste em 2 personalidades que para a gente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, são muito marcantes, né? O professor Rui Carlos Osterman
e o Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou aproveitar esse gancho, deixar de lado a minha amiga Lúcia Matos aqui por alguns minutos. A gente combina de não falar aqui em futebol, não falar em política e tal, mas a gente fala de futebol porque a gente gosta muito. Eu sou totalmente colorada, ela é gremista, coitada, enfim, tá lutando aí para não sair. Não sei se nesse momento já não caiu e tal. Tá difícil, mas tu falaste em duas personalidades. Uma delas eu tenho até casualmente um livro do meu lado, que nada é casualmente, mas eu botei aqui. O professor Rui Carlos Ossman, tu pode ver que o meu time é um time de nível. E tu falaste também no Veríssimo, né, que eu conheço, e a Lúcia também, né, convivemos muito com ele há muito tempo. Também é um colorado, e aí eu vou, né, jornalistas aqui vão dar o gancho. Juiz pode torcer, Carlos Eugênio Simon? Conta aí pra gente. Eu sempre digo, outro dia até fez 65 anos de idade, o meu time, que é o Gaúcho do Braga, né, que meu falecido pai foi um dos fundadores. Que nem o JB Filho, que é do Tottenham, né? Mas ele não foi juiz, para ele é uma barbada. Não, é claro que eu tive um time, não é, quando eu era criança, apaixonado por futebol, mas depois que você começa a militar na função de árbitro, tu não tem mais aquele... Começa a vivenciar o futebol, a sacanagem que tem, sabe? Todo flauta. E tudo que envolve o futebol, um jogo de futebol, os interesses, como dizia um político gaúcho, mas e aí tu começa a ver, não é bem isso aí, sabe? Então, eu comecei claro que eu gosto do futebol bem jogado e tal, coisa que está difícil de ver no futebol brasileiro, mas, por exemplo, eu tenho 4 filhos, são 2 gremistas e 2 colorados, né? E a minha esposa é colorada também. Então, eu torço, né? Quando vou, acabo... Eu morei 9 anos no Rio de Janeiro, e aí tu vê aquela relação deles lá, que eles são os melhores do mundo, é Rio de Janeiro e São Paulo, aquela política, não do Sudeste. Então, tu acaba torcendo para os times do Rio Grande aqui. O Renato Gaúcho é meu amigo, tomei chopp com ele lá no Rio, então torcer para ele. Aí aqui no Internacional, o Abel, aí tomei vinho com o Abel, também meu amigo, torcia para ele, então acaba torcendo para os amigos, sabe? Quando tem o Nilmar, também jogou no Inter, também era muito meu amigo, é meu amigo até hoje, então tu acaba torcendo para os caras que tu se dá. Tu tá muito coluna do meio. Não tá rolando isso aí, não tá legal, não tá legal. Ô, Simon, deixa eu te perguntar um pouquinho das viagens, né? Porque tu falasse, né, que boa parte dessas décadas, né, foram de muitas viagens, tu conhecesse o mundo inteiro, né? Quais foram as viagens que te marcaram e os jogos que te marcaram? Porque o teu currículo, eu acho que no Brasil não tem um árbitro com teu currículo. Tu tem um currículo assim brilhante, com tudo que eu acho que tudo que um árbitro sonha, né, Simon, tu conseguiu conquistar, né? De fato foi, né? 3 Copas do Mundo, eu sou o único árbitro brasileiro a ter participado. Trabalhei em todas as competições da FIFA. Eu estive na Nigéria, em 1999, apitando o Mundial Sub-20, né? Um país muito pobre, sabe? Muito, uma miséria muito grande. Eu nunca me esqueço, eu fui numa cidade chamada Ibadan, tu olhava assim, era só miséria e miséria. Então, uma enorme dificuldade. E aí você acaba aprendendo. Então, eu tive em todos os continentes, né? Também, por outro lado, tive no Japão, que é um país maravilhoso, que foi a primeira Copa disputada em 2 países, a Coreia do Sul e o Japão, 2002. É um país sensacional, um povo educado. Essa questão agora, pelo menos aqui em casa, está assim, você vem ou chega alguma visita e tal, todo mundo tira o sapato, né, trazido da rua. Isso no Japão, em 2002, eu já tinha visto, ia na casa de alguém, tem que tirar toda essa questão de educação, o japonês sempre está até agradecendo, né, enfim. Depois na Alemanha também, aí um país muito forte, foi a Copa do Mundo 2006. Então eu andei por todos os países, depois eu retornei à África na Copa do Mundo 2010, na América do Sul, aqui em todos os países em que eu participei, eu fiz 2 Copa América, uma na Colômbia e outra na Venezuela, e eu sempre procurava estudar a cidade, o país, e visitar essas questões também, né? Que muitas coisas você só ouve pela imprensa,
Por exemplo, 2007 na Venezuela, do Brasil aqui, tudo que a imprensa fala vai para a Venezuela, mas os caras não sabem nem o que estão falando, né? Então, ia naqueles no lugar lá no pueblo, para participar, para ver como é que é a situação e tal. Então, aprendi muita coisa, né? Da cultura local, da questão do emprego, não é, como é que é a culinária. Então, eu tive essa oportunidade, não é, de visitar a própria Austrália, Sydney, uma cidade fantástica, fantástica. Eu acho que, na minha opinião, só fica atrás de São Petersburgo, na Rússia, né, que é outra cidade maravilhosa. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer isso me engrandeceu um pouco mais, enquanto ser humano, enquanto cidadão, né, enquanto uma pessoa que vê o mundo e luta por um mundo mais fraterno, mais justo, e está cada vez mais difícil. Eu achei que essa pandemia, as pessoas iam sair melhores, mas está pior, né, um radicalismo de tudo que é lado, infelizmente. Então, as viagens foram muito importantes nessa construção, assim, né, do meu aprendizado enquanto pessoa. Tu fala muito dessa questão também política, né, e de cidadania, assim, a gente não entra muito nesse tema, mas isso é uma coisa comum da gente ver no meio do pessoal que trabalha na arbitragem, os juízes têm um pouco essa questão também de enxergar mais como são os outros povos e trazer isso para o nosso convívio, enfim, para a vida diária, ou não? É difícil, né? São poucas as pessoas que se identificam, que põem a cara para bater assim. Eu tive uma formação, não é uma formação como um sujeito identificado com a esquerda, mas é difícil você se posicionar nesse campo. Mesmo os jogadores de futebol, se você colocar aí o Sócrates, o Casagrande, Juninho Pernambucano, não é, o Cantona a nível internacional, enfim, são poucos jogadores que defendem determinadas bandeiras e se expõem, porque tu tem que se expor, né? Às vezes, eu me expunha em determinados debates e tal, e é complicado, ainda mais na função de árbitro de futebol, em que as pessoas já não são muito simpáticas. Mas eu acho importante, eu acho que cada um tem o seu papel, sabe? E essa questão embora você disse que eu fiquei um pouco em cima do muro, eu já tive, eu não sou muito do muro, né? Porque já dizem aí no interior, do outro lado tem cachorro, o cara tem que ficar do lado ou do outro. Então, eu sempre me posicionei nessas questões aí, né? O futebol é uma coisa importante na nossa vida, é fundamental. A minha mudou a minha vida, mas não é tudo, não é tudo. Eu acho que nós temos um pouco mais que fazer para mudar um pouco esse estado de coisa. Eu me incomodo com essa questão do machismo, da homofobia, do racismo, né, de pessoas passando fome. Isso me deixa inquieto, né? Tem que lutar contra isso. Pelo menos tem que lutar enquanto a gente estiver aqui. Eu procuro, não é, educar meus filhos dentro desse parâmetro assim, e luto por essas questões que a gente tem que não é impossível, né? Mas nós vivemos num país racista e tem que estar lutando diariamente essa agressividade, esse ato que nós falamos há pouco, dessa agressão desse jogador criminosa, não é? Num árbitro jovem, promissor, o cara deitado, ele vai dar um pontapé na cabeça. Isso aí me indigna muito, essas questões. Eu acho que tem que se lutar, tem que se fazer justiça. Então, mas, enfim, são difíceis, são poucas as pessoas que eu identifiquei nesse meu universo, principalmente da arbitragem, de se posicionarem, ainda mais contra um sistema. Outra coisa que eu acho bem comum, e aí já vamos nos encaminhando para o final, e eu quero umas dicas tuas sobre isso, é literatura e arte no meio do futebol, né, Simon? E tu é conhecido pelo teu consumo, né? Tu é leitor voraz, né? Tu lê muito, já citasse aqui, né? Já fizesse 2 citações. Isso é muito, muito, muito raro, assim. Hoje em dia, e mais ainda no meio do futebol, né? Sempre leste muito? E o que tu tá lendo hoje, Simon? Eu sempre li, eu sempre gostei e continuo lendo. Eu não me adaptei com esse negócio de ler no iPad. Kindle. Eu tenho que ter o livro. Tem aqui vocês estão vendo o troféu, mas eu tenho uma estante aqui, tem muitos livros, não é? Claro, de futebol, política, literatura e tal. Eu estou lendo um livro que é até nosso amigo, jornalista, Jamil Chad. Ele mora na Suíça e ele escreveu um livro muito bom, que é Futebol, Política e Propina.
né? Então, ele esclarece muitas coisas ali. Eu não tinha lido esse livro, então estou lendo agora, aproveitando, lendo. Mas eu acho que a literatura faz parte. Quanto mais tu lê, é tudo através da literatura. Tá? Eu não consigo ficar um dia assim sem ler, sem ter um livro na cabeceira, de ir lá dar uma folhada. Às vezes eu começo um, já vou para outro, não termino, né? Então, estou sempre lendo. Porque eu acho importante, e comprando muitos livros, tal, não tem, a minha esposa também, que é da área da literatura, tem o escritório dela ali, não tem mais livro para botar nessa casa, quando chega lá na portaria, os próprios porteiros, chegou, é livro, não sabe, não estão botando tanto livro, mas coisa boa, né, os filhos foram educados dentro dessa questão, porque o mais importante que é para deixar assim para os filhos é essa questão do conhecimento, isso aí ninguém te tira. Isso é uma coisa que tu já pode também pensar em fazer, né, Simon? Com tantos anos aí de Gramado, de Coatunice, quando é que vai sair o teu livro das tuas histórias? Não, eu publiquei um em 2004, né, pela Unicinos, que foi na Diagonal do Campo. Inclusive, eu tenho um desses troféus aqui, ele foi o maior autógrafo da feira. Eu fiquei 2 horas e 45 minutos autografando. Mas 2004 era pré-pandemia, era praticamente não, sabe? Claro, e não é porque eu sou escritora, porque eu tenho muitos amigos, os caras foram lá para a fila. Mas agora eu tenho aqui, vou mostrar para vocês também, ó, este livro aqui, ó. Olha aí, ó, capa preta. Tá? Isso é praticamente um caderno de teatro da Fenda. Esse livro aqui tem todos os jogos que eu apitei, 1.198 jogos. Ainda bem que eu tive a ideia de, quando comecei a apitar, eu comecei a anotar local, jogo, data, hora, árbitros, assistentes e tal, e eu comecei a anotar. E até agora, aí eu contei outro dia, né, agora, esse negócio da pandemia, dá tempo de buscar e mexer em tudo, 1.198 jogos. Então, e algumas anotações que eu fazia, esse jogo aconteceu isso, isso aqui aconteceu naquela cidade, isso aqui não sei, fazia algumas anotações, não é, de finais de campeonato que eu apitei e tal. Então tá aqui, qualquer hora tem que botar isso aí para fora. O Simon tem mais jogos do que o Pelé tem gols, é isso? Não, o Pelé tem 1.200 e... pô, eu sou velho, sou do tempo dos 1.000 gols. Pô, então vamos fazer... 1.000 gols é o Romário. Então tá, vamos fazer um joguinho na várzea aí, né? Entre o time do Meneghetti contra o time do JB, para ver se a gente passa. Mas tu sabe que o Meneghetti é um cara, é um privilegiado, ele e uma turma lá, eu apitei um jogo beneficente que era da Rádio Guaíba, era jogo da imprensa, Guaíba contra Gaúcha, não me falha a memória, no campo suplementar do Beira-Rio, e eu apitei, os técnicos Ernesto Guedes e o Daltro Menezes, e aí jogaram. Esse monte de perna de pau dos jornalistas aí, que adoram criticar, mas na hora de jogar lá, aí jogou essa turma toda aí. Mas era assim, vira em 5 ou quem faz ganha? Como é que foi? Não, até fizeram vários gols lá, mas o importante é que era uma causa beneficente, né? Então, os caras podem se orgulhar, dizer, olha, o Simon, eu joguei com o Simon apitando. Bom, vamos fechar esse nosso papo aqui, vamos fazer um bate-bola, Lúcia Porto, vou começar. Tá bem, tu já tem a pergunta, então você estudou. Já. Vou pensar, vou colar. Simon, bate-bola então para a gente fechar. Jogo mais marcante da tua carreira? Olha, eu vou dizer uma coisa, não posso mostrar para vocês, ali do lado tem umas bolas das finais que eu apitei, mas foram os 7 jogos de Copa do Mundo, das 3 Copas do Mundo, não dá para deixar nenhum de fora, os 20 clássicos grenais, e as finais de brasileiro, eu trabalhei assim 5 de brasileiro, 6 de Copa do Brasil, então foram esses os principais jogos, não é? Inclusive eu tenho a bola do Mundial de Clubes, aquele time dos Galácticos, o Zidane, Ronaldo, até tem uma historinha para contar desse jogo, que foi em 2002, no Japão, era o Real Madrid contra o Olímpia, que na época era o campeão da América do Sul, da Libertadores, com o campeão europeu. E eu fui apitar esse jogo, um assistente colombiano, outro peruano. Então eu apitei esse jogo, e o time do Real Madrid eram os Galácticos, né? Era Figo, Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Hierro, enfim, era um timaço. O Real Madrid ganhou por 2-0, e na época eu pedi a camisa do Ronaldo de presente, né? Camisa aquela branca da Adidas, Real Madrid. E ele me deu. Terminou o jogo, foi um cara lá no vestiário, um supervisor do Real Madrid, Dom Carlos Simon, tal, sou eu. Aí ele me deu a camisa e autografou. O Simon, um abraço, Ronaldo Nazário. Eu peguei essa camisa,
nós fomos jantar depois do jogo, tinha um tradutor, um japonês lá, e aí começamos a jantar, beber, comer e tal, e eu tirei a camisa da minha mochila assim, e um restaurante grande, um grande hotel no Japão e tal, e aí esse tradutor saiu da mesa um pouquinho, e quando voltou ele me disse, Simon, tu tem $3.000 nessa camisa, tem um cara lá que quer comprar. Aí eu fiquei assim, eu olhei, peguei a camisa, aí eu digo, tem o colégio das crianças para pagar, tem aquela picanha para comer, churrascado. Aí, pô, $3.000, tava que nem tá hoje, 2002, 5 por 1, são nossa, 15 mil. Era uma Aí praticamente um carro popular, né? Pois é, e eu olhei assim a camisa e digo, mas o cara me deu de coração, o cara campeão do mundo, fez o gol do título, Ronaldo Nazário e tal. Aí eu digo, não vou. Guardei aquela camisa. Né? E podia ter ido mais longe, era a primeira proposta. E eu contei essa história para o Ronaldo, depois ele veio jogar no futebol brasileiro, um jogo Corinthians e Fluminense, no Maracanã, entrei no campo ali, o Ronaldo entrou antes também, começamos a conversar no centro do gramado, aí ele tem a camisa, assim, de guardei a camisa, cara, me ofereceram tanto e tal, blá, blá. E ele, tu devia ter vendido, cara, foi o Ronaldo, né? Não, certamente tá bem melhor do que eu financeiramente, né? Aí ele pegou, eu disse, não, então vou te mandar essa aí, cima do Corinthians. Daí ele me deu a camisa do Corinthians, o massagista levou lá no vestiário, e eu fui apitar outro jogo, 2 rodadas depois em São Paulo, que era Corinthians e São Paulo no Morumbi. Aí o Ronaldo entrou, Simon recebeu a camisa, eu digo, recebi, né, Ronaldo? Mas é diferente as camisas. Ele, claro, uma do Real Madrid, campeão do mundo, a outra do Corinthians aqui, nós vamos ser campeão brasileiro. Eu digo, não, tem outra diferença, essa do Corinthians é extra large. Ele tava gordo, né? Ele, te dou a camisa, tu fica me sacaneando. Ele tava bem gordinho na época. Vai ter as 2 camisas, eu tenho guardado comigo aqui. Muito bom. Vou te fazer, então, uma pergunta e depois vou te pedir uma previsão do futuro aqui, para ver se tu é bom de previsões do futuro. A pergunta é assim, qual foi o jogo que tu não apitou, que tu ficou pensando, putz, eu queria ter apitado esse jogo, cara, me faltou isso aqui na vida. Faltou a final da Copa do Mundo 2010. Né? Esse aí era esse jogo que eu acabei não apitando, porque questões políticas e tal. A Copa de 2010 foi a mais política de todas e nós estávamos muito bem preparados. Eu, Altemir Hausmann, assistente, e o Roberto Bratz. E aí ficou faltando aquele jogo. Né? E uma final de Libertadores também. Eu apitei 14 anos Copa Libertadores da América. Eu tive poucas oportunidades, porque sempre havia uma equipe brasileira, né? Como é hoje, na final da Libertadores, aí o árbitro brasileiro acaba ficando fora. Então, faltou uma final Libertadores e uma final de Copa do Mundo. Então, para emendar, a tua previsão é a seguinte, já que tu falou em Copa do Mundo, quem vai ser o próximo campeão da Copa do Mundo? Algum país europeu. Não é? Olha o furo aí. Olha não, mas porque a Europa está muito na frente. Acho que o Brasil algum país e a Argentina... europeu com 11 em campo, é isso? Não, sabe por quê, Lúcia? A América Latina está muito atrás. Nosso futebol que nós estamos jogando é de 5ª categoria. E para ganhar uma Copa do Mundo, ou é Brasil ou Argentina. O continente africano, que todo mundo diz, um dia vai ganhar, não sei quando é esse dia. E os europeus estão muito na frente, sim, o futebol europeu, nós transmitimos todo final de semana, a Premier League, o campeonato italiano, o campeonato espanhol, e aí tu vê cada partida de futebol. Domingo eu comentei Liverpool, Manchester City, 2-2, um jogaço de bola, mas um jogaço de bola. Aí depois tu tem que ver São Paulo, Chapecoense, Grêmio e Sport, que jogaram à noite, um jogo que não acontece nada, muito pouca coisa, né? Então o nível do futebol é muito alto lá na Europa. Teve Sport, desculpa, aconteceu alguma coisa, não me lembro bem o que foi. Lembra, Lúcia Matos, como é que foi Grêmio Sport? Não vou falar mais sobre isso, já está na hora da gente encerrar esse podcast. Tu viu como é que é a política, assim, o pessoal aqui é ditador, termina o programa, né, quando não gosta da pergunta. É isso aí. Simon, adoramos te ter com a gente, passa voando aí, passamos assim 40 minutos nesse papo aqui, quase 45. Vamos chegar nos 45 para acabar o primeiro tempo, quem sabe? A gente eu terminava 45 direto, assim, eu não dava acréscimo. Esse negócio, o juiz não ganha hora extra, né, para ficar dando acréscimo. Adoramos te ter com a gente, muito obrigada. E a gente quer que essas tuas histórias virem livro, né? Porque a gente já viu que tem muita história para contar, muita coisa legal.
Tá legal, não, vamos ver. Agora há bastante tempo também, esse negócio que você falou, claro, sou como comentarista de arbitragem, não é, sou contra o corporativismo, quando tem que criticar o árbitro eu critico, quando tem que elogiar elogio, mas fica aquela questão, não é, tantos anos apitando, tu vê, torço para os árbitros para acertarem, mas alguns cometem equívocos, né, dentro do campo acabo criticando, mas é bem mais tranquilo assim, tem sobrado mais tempo também. Agora eu estou mais fixo em Porto Alegre, então tem sobrado bastante tempo. Estou organizando os negócios aqui. Primeiro, esses diplomas, não é, que eu tenho, que estavam tudo numa gaveta, os troféus, as medalhas e tal, e aos pouquinhos vão se ajeitando aí. Maravilha. Obrigada, tá? Por nos contar e dividir um pouco dessas histórias aqui no Quase Sem Pauta. Obrigada, amigo. Até a próxima. Valeu. Beijo Valeu. Na família. Obrigado, tchau, igualmente. Sucesso. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.